O tema, né, que foi me dado para falar com vocês hoje é corandeu ou carpe diem. A proposta do tema, então, é perguntar: corandeu, né, viver diante da face de Deus, viver segundo as normas de Deus, ou viver carpe diem, viver para o hoje, viver para agora, viver o dia, né? Esse é o tema que me deram, e aí, como sempre, eu gosto de fazer, eu vou bagunçar um pouquinho com o tema, tá? Por que eu vou fazer isso? Na verdade, antes de explicar por que eu vou bagunçar, eu acho que vocês já sabem qual que é a resposta óbvia, né? Eu fiquei pensando, caramba, todo mundo já vai para programação, se é que sabia-se o tema antes, né? Mas todo mundo já sabe o que vai ouvir, né? Vai. Vocês acham que... qual é a probabilidade de eu falar a gente tem que viver no agora ao invés de viver corandeu, né? Se o título está propondo que ou a gente vai viver corandeu, ou a gente vai viver carpe diem, ou a gente vai viver na consciência de que a face de Deus está sobre nós o tempo todo, ou a gente vai viver simplesmente por agora, vocês já sabem qual é a resposta, né? Eu até brincar e falar, gente, pode ir embora, porque a resposta é óbvia. Mas eu queria falar essa noite de algo que não é muito óbvio. E a minha tese com vocês hoje é falar que a gente não deve escolher uma coisa a outra. Na verdade, existe um jeito muito bíblico e santo de a gente tratar o carpe diem segundo corandeu. Existe um jeito muito bíblico de a gente viver o tempo de hoje e aproveitar muito o hoje diante da face de Deus. Então, a minha resposta, ela vai contrária talvez ao que se era esperado. Não é escolhermos um ou outro, mas é escolhermos viver um à luz do outro. Okay? Então, essa é a minha proposta. E eu queria que, para nos guiar nessa reflexão, eu queria que você abrisse comigo a sua Bíblia no livro de Eclesiastes. Deixa aí a sua Bíblia aberta. E aí, a cada ponto, eu quero trazer um versículo para ajudar na nossa meditação. O primeiro deles é o versículo 12. Então, Eclesiastes 3, versículo 12. Eu vou ler na Nova Versão Transformadora, mas se você tiver uma versão diferente, não tem nenhum problema. É até bom que você olhe versões diferentes para ajudar na compreensão do texto. Tá? A versão que eu tenho aqui diz assim, Eclesiastes 3, versículo 12. Concluí, portanto, que a melhor coisa a fazer é ser feliz e desfrutar a vida enquanto é possível. Deixa eu fazer uma pergunta. Qual é o único momento em que se desfruta a vida? Não é um momento no sentido, quando eu tiver filho, ou quando eu fizer faculdade, ou quando eu tinha 9 anos. Não é etapa da vida. Qual é o único momento em que é possível desfrutar a vida? Não entendi. Exatamente. Agora. Ninguém aproveita a vida no passado, ninguém consegue antecipar a vida do futuro. Então, o único momento possível que temos para desfrutar a vida é no presente. E o autor de Eclesiastes, ele está fazendo uma reflexão, né, que é muito mais longa do que eu vou fazer aqui, né? Mas ele está na primeira fase de uma conclusão dele, onde ele trabalha de uma perspectiva muito cética em relação à vida, e aí ele vai chegar à conclusão, agora no capítulo 3, que aquilo que ele aprendeu da sua reflexão é que a gente deve aproveitar a vida enquanto é possível. Em outras palavras, é um carpe diem bíblico. É o que ele está dizendo. Aproveitar a vida enquanto é possível, e é possível só no presente. No passado não dá, no futuro não dá, é no agora. Okay? Então, o autor de Eclesiastes está dizendo isso. E ele concluiu, né? Ele está vendo de 3 capítulos de uma filosofia, de um raciocínio sobre isso. Né?
E a melhor coisa, perceba? Ele não está falando assim, ó, eu concluí que talvez seria interessante, se der tempo, vocês aproveitarem um pouco a vida. No meio de todos os seus afazeres, se der para tirar um tempinho para aproveitar. Não, ele diz, eu aprendi que a melhor coisa a se fazer é ser feliz, contrariando uma ideia que muitas vezes, infelizmente, nós temos sobre o cristianismo, que é ser cristão significa uma escolha por ser infeliz. E não tem nada mais errado e antibíblico do que isso. Não sei se é que a gente é presbiteriano, né? A gente não tem costume de ouvir muito testemunho. Mas em outras igrejas, talvez se você veio de outra igreja que tem essa prática, eu já ouvi vários que a pessoa começa a falar da vida antes de Cristo, e ela fala com uma alegria, ela fala do que ela fazia, e as festas que ela ia, e ela fala com uma alegria tão grande, e aí chega no finalzinho do testemunho, a pessoa diz, e agora eu me converti, eu tô aqui. Tipo, acabou a minha alegria, nunca mais vou ser feliz, eu vou deixar isso pro céu, porque a vida cristã é uma vida de não, é uma vida de restrição, é uma vida de sofrimento, embora a Bíblia fala que a vida cristã é de sofrimento, mas sofrimento na Bíblia não é o contrário de alegria ou felicidade. Muito pelo contrário, são duas coisas que estranhamente caminham juntas, né? Mas, ou seja, o autor de Eclesiastes está dizendo, a melhor coisa da vida, eu estou concluindo, é ser feliz e desfrutar a vida enquanto é possível. Então, eu quero gastar tempo nisso, tá? Sobre o presente. Vocês já repararam o quanto é difícil a gente se conectar com o presente? Por exemplo, talvez você agora já está antecipando o que você vai fazer depois daqui. Talvez vai comer em algum lugar, talvez vai conversar com alguém, talvez vai dormir, vai tomar um banho, sei lá. Mas a gente parece que está sempre antecipando algo, né? Eu estou em algum lugar, antes de eu chegar aqui, eu estava antecipando a minha presença aqui. Mas agora que eu estou aqui, eu estou antecipando algum momento do futuro. Seja umas férias que eu vou tirar, uma viagem que eu vou fazer, uma prova que eu estou ansioso, um trabalho que eu estou pretendendo começar, ou alguma coisa, né? Seja ela boa ou ruim, a gente parece estar sempre tentando antecipar algo que está no futuro, e isso leva a que a gente nunca viva o momento presente. Nunca. A gente está sempre no trajeto. A gente está sempre indo para algum lugar. Até quando a gente completa algum objetivo na vida, algum alvo, a gente quase não tem tempo para aproveitar o alvo que a gente alcançou, porque a gente já estabeleceu uma nova meta, um novo objetivo. Então a gente parece que tem muita dificuldade de se conectar com o que está acontecendo agora, né? Em todos os sentidos. Né? Ou a gente rumina o passado, talvez numa ingratidão ou num saudosismo, ou talvez a gente está preso no que está acontecendo no futuro. Tem uma pesquisa que eu li há um tempo atrás, feita em Harvard, e essa pesquisa dizia que no tempo em que nós estamos acordados, mais de 50% do nosso tempo nós gastamos pensando em algo que não é o presente. Ou o futuro ou o passado. Segundo o que essa pesquisa mostra. Né? Então, de fato, há um problema nosso de nos conectarmos com o tempo de agora. Vocês já leram ou ouviram falar do livro Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz, do C.S. Lewis? Quem já leu aqui? Boa parte de vocês leu. Talvez, se você já leu, você vai lembrar dessa citação que eu vou fazer agora. Só para aqueles que não conhecem, a Carta de um Diabo ao Seu Aprendiz é um livro que C.S. Lewis escreveu da perspectiva de um demônio experiente para um demoninho, para um demônio em aprendiz, né? E aí ele comunica de acordo com... Quando ele, por exemplo, ele vai falar de inimigo, ele está falando de Deus, né? Deus é o inimigo, né? E ele está ensinando. E aí, lá para tantas, esse demônio mais experiente, ele diz o seguinte: deixe que o seu humano, né, cada demoninho tem o seu humano, deixe que o seu humano apenas olhe para o futuro, se possível, não se atente muito ao passado, mas de modo algum olhe para o presente. E ele vai dizer o porquê. Porque é onde toca-se com a eternidade.
O único momento em que nós podemos tocar a eternidade é o momento presente. Por isso que esse demônio maior está ensinando o demoninho fazer com que o ser humano olhe para o futuro, olhe para o passado, mas não permite que o ser humano olhe para o presente. O inimigo quer nos manter ausentes do agora, porque o presente, segundo o autor de Eclesiastes, é um presente de Deus. O presente é um presente de Deus. E aí, agora eu vou sair um pouco dessa parte e vou para a ideia de como a nossa época lida com o Carpe Diem. Tá? Eu não quero dizer que o que eu estou propondo e nem o que a Bíblia está propondo é o que o mundo chama de Carpe Diem. Tá bom? A definição, se é aproveitarmos o agora, beleza. Agora, o que o mundo chama de aproveitar agora não é como a Bíblia chama aproveitar agora. Né? A nossa cultura diz, se não há Deus, se não há eternidade, então aproveite o máximo agora, porque depois não haverá nada. Né? Ninguém vai nem lembrar da sua existência. E se não existe nada, se não existe um legislador fora de nós, então viva como você quiser, apenas aproveite o máximo, como puder. Okay? Então essa é a ideia. E isso faz com que o prazer se torne a única forma de significado para a existência humana. E é aí que mora o problema. Né? Se o que dá significado à nossa existência humana é a busca por esse prazer, aí nós estamos em maus lençóis, porque, no final das contas, nada nesse mundo pode nos satisfazer. Né? O problema do Carpe Diem secular é que ele repousa a nossa esperança em coisas que são imanentes, coisas que estão nesse lugar da existência. Por exemplo, sexo, sucesso, viagens, likes, né, aprovação social, conquistas. E todas essas coisas, se nós depositarmos a nossa esperança, elas vão nos frustrar, elas não vão gerar o prazer que prometem. E aí o versículo 11, agora vamos voltar, tá? Eu li o 12, versículo 11 diz assim, do capítulo 3 de Eclesiastes. Deus fez tudo apropriado para o seu devido tempo. Ele colocou um senso de eternidade no coração humano, mas mesmo assim ninguém é capaz de entender toda a obra de Deus do começo ao fim. Ou seja, o que ele está dizendo? Deus colocou uma infinitude, um senso de eternidade no coração de cada um. Por isso, nenhum prazer finito pode preencher o nosso coração. Porque o nosso coração anseia, foi criado para o transcendente, foi criado para o infinito. Portanto, se nós procuramos preencher esse vazio com coisas finitas, nós nunca vamos conseguir. Então, as coisas boas dessa vida são ecos de uma música que nós ainda não ouvimos por completo. São o perfume de uma flor que ainda nós não possuímos, né? Usando de novo a linguagem do C.S. Lewis. E aí, então, o que eu quero fazer com vocês agora é fazer a pergunta, se o prazer por si só ele não funciona, qual é a resposta, então, que o autor de Eclesiastes dá? E aí o que eu quero mostrar para vocês são 3 movimentos que esse texto nos traz para nos ajudar a alcançar essa resposta. Okay? O primeiro deles, então, é o versículo 12 que nós lemos, ser feliz e desfrutar a vida enquanto é possível, significa que nós precisamos desfrutar a vida e não meramente aguentar a vida, e não meramente suportar a vida, e não apenas passar por ela. Nós devemos aprender a desfrutá-la. E se nós não fizermos isso, nós estaremos pecando. Alguém já te falou sobre isso? Você viver uma vida insatisfeito não é uma opção. Biblicamente falando, isso é um pecado. E muitas vezes a gente encara o contrário. A gente encara que ser feliz parece um pouco de pecado dentro da religião. Né? Se você está muito feliz é porque você está fazendo alguma coisa errada, porque não deveria. Né? A vida é coisa séria, né? A vida não é para ser feliz. E a Bíblia não fala sobre isso. Paulo, por exemplo, diz que em tudo somos contristados, porém alegres. Em Filipenses 4, versículo 4, ele vai falar, alegrai-vos, novamente digo, alegrai-vos sempre no Senhor. Alegria não é uma opção para nós, né? É um dever e, portanto, não viver à luz desse dever
é um pecado. E o único momento para vivermos assim é no presente. O presente é o único lugar do contentamento, onde ele é possível, né? Portanto, a nossa vida não deve ser vivida no passado, no saudosismo ou na ingratidão, e nem no futuro, né? Numa espécie de ansiedade ou antecipação daquilo que não está reservado para o agora. Nós temos jeitos particulares de pecar com isso, né? Hoje a gente está sempre preso no passado, lidando com a memória de alguma culpa, de alguma vergonha, de algum trauma, ou ligado a alguma coisa do futuro, né? A gente vai ver um pouquinho sobre isso mais para frente. Mas agora eu quero ir com você para o versículo 13, tá bom? A gente leu já o versículo 12, agora o versículo 13. O autor de Eclesiastes vai dizer assim: cada um deve comer e beber, e de novo usa a palavra, desfrutar os frutos do seu trabalho, pois são presentes de Deus. Então no versículo 12 ele falou que a gente deve aprender a desfrutar o quanto é possível, ou seja, o presente é o único lugar possível de desfrutar. E no versículo 13 ele vai adicionar que a gente deve fazer isso aproveitando coisas que são ordinárias. Ele fala de beber, ele fala de comer e ele fala de desfrutar os frutos do trabalho. Ou seja, são coisas que a gente faz todo dia. A gente trabalha, a gente come, a gente bebe. Né? E ele está dizendo, essas coisas ordinárias, comuns, são importantes por quê? Porque se a gente não tem o versículo 13, só o versículo 12, o que a gente já imagina? Não, o autor está dizendo que eu preciso desfrutar a vida enquanto é possível. O que você já começa a procurar no celular? Preço de passagem para ir para a Europa. Você já começa a pensar em grande coisa. Você já começa a pensar em grandes eventos, em grandes viagens, em marcos. A gente é viciado em grandes eventos, grandes coisas. Qual é a próxima grande coisa na minha vida que eu estou esperando? Né? E a gente sempre fica de grande coisa por grande coisa, nunca aproveitando agora. Né? E é interessante que logo depois de ele falar desfruta a vida enquanto é possível, ele não fala de uma grande coisa. Ele não fala que você tem que viajar, que você tem que viver a vida intensamente. Ele diz comida, bebida e trabalho. A gente não imagina que a gente tem que desfrutar o trabalho. A gente suporta o trabalho para desfrutar as férias. Mas o autor de Eclesiastes, quando ele vai dizer como é desfrutar a vida no hoje, ele vai dizer considerar a comida, considerar a bebida e o trabalho. Por quê? Porque são presentes de Deus. São dádivas de Deus. O seu trabalho, o seu presente, as coisas ordinárias do seu presente são presentes de Deus e devem ser desfrutados na perspectiva de que são presentes. Quer ver? Tem um livro que eu li há uns anos atrás, que eu gosto muito, chama Liturgia do Ordinário. Uma mulher chamada Tisha Warren. Alguém já viu esse livro? Liturgia do Ordinário. Essa mulher vai falar nesse livro que, em algum momento da sua caminhada cristã, ela pensou que a teologia dela era grande demais para caber nos detalhes do dia a dia. Isso era uma crítica que ela estava fazendo à teologia dela. Ou seja, ela tratava na teologia dela com coisas muito grandes sobre a natureza de Deus, sobre o que é pecado, o que é Jesus Cristo, a importância da igreja e uma série de coisas que nós costumamos tratar, mas ela dizia que isso era tão grande, isso era tão transcendente, que isso não fazia parte dos detalhes da rotina dela. Isso não fazia parte da maneira como ela lavava uma louça, na maneira como ela lidava com o tédio, na maneira como ela lidava com o trabalho, na maneira como ela lidava quando ela bebia um copo d'água. Ou seja, às vezes a nossa teologia é grande demais para caber nos detalhes do dia a dia, do cotidiano, da rotina, do ordinário, do comum. E esse é um grande risco para nós, cristãos. Quando a gente vive viciado em grandes eventos, grandes coisas, viagens, e a gente deixa de aproveitar a Deus que se manifesta no momento presente, por meio de um copo d'água, por meio de um sorriso, por meio de um abraço, por meio de uma lágrima,
por meio de um trabalho exaustivo. Deus se apresenta nessas coisas. E a maior parte da nossa vida é ordinária, não é extraordinária. Na sua vida inteira você viverá momentos extraordinários, mas é uma parcela muito pequena da sua vida. Deixa eu fazer uma aplicação para a sua devocional. Às vezes a gente vai para a nossa devocional, nossa leitura bíblica diária, esperando que Deus vai descer do céu e vai falar o nosso coração e a gente vai terminar nossa devocional em lágrimas, né? Nossa, hoje eu encontrei Deus, né? Bem próximo. Mas a gente sabe que esse não é o comum, esse não é o padrão. Isso acontece de vez em quando, né? Talvez mais para alguns do que para outros, mas é uma experiência extraordinária. Não acontece todos os dias. Não é corriqueira, não é comum, não é ordinária. E se nós aprendemos que só o que é extraordinário tem valor, são poucas as devocionais que a gente vai, de fato, desfrutar. Porque a gente vai ficar meio cansado, meio desanimado, porque todo dia eu estou achando que Deus vai aparecer para mim, mas não aparece. E uma ilustração que eu gosto de usar para a gente entender isso é: talvez você lembre o que você comeu no Natal passado. Talvez. Ainda mais se a sua família tem o costume de você ter um momento bem marcante, assim, né? Se o Natal é uma coisa muito marcante para você, se tem aqueles banquetes de Natal, talvez você se lembre o que você comeu. Ou se sua família fez um banquete de aniversário para você, talvez você lembre, mesmo que faça bastante tempo. Mas talvez se eu te perguntar o que você comeu nessa terça-feira, talvez você não lembre. E está muito mais próximo do que o Natal do ano passado, que talvez, dependendo do quão marcante foi, você lembre do que você comeu. Né? Onde eu estou querendo chegar com isso? Se você não tivesse tido as refeições de segunda, terça, quarta, quinta, sexta, que você esquece, você nunca estaria vivo até o próximo Natal para comer um banquete, uma refeição. Ou seja, ninguém vive apenas de refeições extraordinárias. E o que nos alimenta não são as refeições extraordinárias, são as refeições comuns do dia a dia, que se nós não a tivermos, nós morreremos e não estaremos prontos para a próxima refeição extraordinária. Ou seja, o que nos mantém de um Natal ou outro não é a ceia de Natal, mas são as várias refeições que nós não lembramos. Ordinárias, comuns. Da mesma maneira, a nossa vida devocional, por exemplo. Se você esperar que você só vai ser alimentado de grandes eventos, de grandes pregações, de grandes palestras, de grandes devocionais, talvez você não esteja vivo até a próxima. Mas o que nos mantém em pé espiritualmente são as várias orações, as várias programações que parece que você não está tirando muito, as várias leituras bíblicas que parece que o céu não se abriu e Deus não apareceu para você, mas é isto que está mantendo você de pé. O ponto é, a nossa teologia ela precisa caber no nosso presente, no nosso cotidiano, nas nossas liturgias ordinárias, comuns, naquilo que a gente faz todo dia. Como Paulo, por exemplo, em 1 Coríntios 10, 31, que diz: quer comais, quer bebais, fazei tudo para a glória de Deus. Né? Ou seja, nós podemos encontrar o Senhor no nosso presente, porque o presente é o lugar do contentamento. Okay? Então, o autor de Eclesiastes, ele está nos incentivando a encontrar os presentes de Deus no ordinário, no comum, num copo d'água, num pão que se come, num trabalho que se vai todos os dias e pega 3 horas de condução para chegar lá. Né? Eu não lembro o teólogo agora que ele falou sobre isso, se eu não me engano foi Anthony Huckman. Ele dizia assim: há mais beleza num ponto de ônibus no final de um dia de trabalho do que em toda a majestade do Grand Canyon. Ele dizia. E ele vai explicar por quê. Porque, se bem observado, o ser humano foi feito à imagem e semelhança do Criador. E se nós aprendermos a enxergar Deus por detrás das coisas ordinárias e comuns, nós vamos então a perceber mais beleza em coisas que nós achamos muito ordinárias.
muito comuns. Ou seja, por conta da doutrina da criação e da providência, então nós podemos encontrar Deus nas coisas ordinárias. Deixa eu ir para o próximo ponto e eu vou explicar o que eu queria falar. Versículo 14 agora. O propósito de Deus é que as pessoas o temam. Não, deixa eu ler o versículo inteiro. Eu sei que tudo que Deus faz é definitivo, não se pode acrescentar ou tirar nada. Agora sim, o propósito de Deus é que as pessoas o temam. A gente olha esse versículo e fala, temor do Senhor, tá bom. Eu tenho temor do Senhor. Mas a gente falha miseravelmente em definir o que é temor do Senhor. Por exemplo, o que você já ouviu que significa temor do Senhor? Por exemplo, Provérbios vai dizer que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O que é o princípio? O que é o temor do Senhor? Tudo bem, não diga o que você acha que é. Fala o que te ensinaram sobre, tá bom? Que aí tira a responsabilidade dos seus ombros. O que te ensinaram que o temor do Senhor é? Ter medo. Essa é a resposta que eu esperava. Geralmente, eu cresci ouvindo que temer o Senhor era, de alguma forma, ter medo de Deus, né? O mais longe que eu chegou de definição é uma reverência, né? Uma reverência. E se eu te surpreender dizendo que temor do Senhor não tem a ver com ter medo de Deus, até porque isso seria uma contradição do Evangelho. Se o Evangelho é a notícia de que Jesus morreu numa cruz para perdoar todos os nossos pecados, e se Cristo foi punido totalmente por mim, ao ponto de na cruz dizer, está pago, está consumado, então por que eu tenho medo de Deus? Eu ter medo de Deus significa que há algo que Cristo não pagou e que pode recair sobre mim. Então é uma contradição do Evangelho. Na verdade, temor do Senhor tem mais a ver com uma santa admiração por Deus. Quer ver um exemplo disso? Tem um salmo, deixa eu ver se eu anotei o salmo aqui. Salmo 130, versículo 4, diz que quanto mais experimentamos a misericórdia e o perdão de Deus, mais o verdadeiro temor do Senhor aumentará em nós. Ou seja, se temor do Senhor é ter medo, o Salmo 130, versículo 4, diz... Alguém abriu aí? Eu quero que... leia aí, por favor, Jennifer. Só o 4. Mas contigo está o perdão para que sejas temido. Olha só. Contigo está o perdão para que sejas temido. Ou seja, quem tem medo de alguém que o perdoa? Se Deus quisesse colocar medo em nós, nos seus filhos, talvez ele não usasse a analogia de pai e muito menos diria que ele dá o perdão para que nós o temamos. Quem tem medo de quem oferece perdão? Eu tenho medo de quem não perdoa, né? Mas quem oferece perdão? O ponto é, ele oferece perdão para que o temamos, no sentido para que nós aprendamos a admirá-lo. Quer ver? Eu vou tentar usar uma ilustração para melhor explicar esse ponto. Então vamos supor que eu vou receber uma pessoa que eu admiro muito. Tá? Então, imagine você nessa situação. Você vai receber uma pessoa que você não conhece pessoalmente, mas você admira muito, é uma pessoa muito, talvez famosa, ou muito impactante, muito importante para você, mas você ainda não conhece por alguma razão. E aí você vai receber essa pessoa na sua casa. Você fica meio tenso. Não porque você tem medo da pessoa. Não porque você acha que a pessoa vai chegar na sua casa e vai dar um soco na cara. Mas porque você quer tanto agradar aquela pessoa que você admira, que isso gera esse temor de que tudo esteja bem feito, né? Você quer receber a pessoa da melhor maneira possível, porque você tem uma admiração por ela. Não porque você teme de que ela vai te fazer algo mal, mas porque, de alguma forma, você valoriza tanto ela que você quer que a pessoa seja bem recebida. Duda, você ia perguntar? Perfeito. Exatamente. É exatamente isso. Porque quando eu percebo que Deus é grande e eu sou muito pequeno, insignificante,
e eu percebo que ele me amou desse jeito, então isso me gera uma admiração por ele. Tá? Então, agora vocês vão entender por que eu estou falando sobre isso, por que eu estou gastando esse tempo para falar sobre o temor do Senhor. Porque o texto diz que o propósito de Deus é que as pessoas o temam. Não é ter medo dele, mas é que as pessoas o admirem, para que as pessoas o percebam, para que as pessoas fiquem encantadas com a beleza, com a glória, com a sua majestade, com os seus atributos. Então, o propósito de Deus é que fiquemos admirados com a sua glória e beleza. E aí, tem vários textos na Bíblia, por exemplo, Romanos 1, depois você pode ler, ou Salmo 19 também, que fala que aquilo que se pode conhecer de Deus está à nossa disposição. Romanos 1 vai dizer isso, né? Que os atributos de Deus podem ser percebidos claramente, ou tudo que Deus fez, desde a criação do mundo, pode ser percebidos claramente por meio dos seus atributos. Poder, natureza divina e etc. Ou seja, a gente pode conhecer a Deus por meio daquilo que ele criou. Ou o Salmo 19 vai dizer, os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Ou seja, quando nós olhamos para o nosso redor e estamos vivendo corandeu, ou seja, conscientes da face de Deus, nós aprendemos a ver Deus nas coisas do ordinário, nas coisas comuns do dia a dia. E esse é o segredo para viver carpe diem. Eu aprender a ver Deus nas coisas. Tem um conceito que eu gosto muito, que eu chamo conceito de transparência. É um pouquinho filosófico, mas é fácil, tá bom? Filosofia não é sinônimo de coisa difícil. Pense assim, se nós podemos conhecer a Deus por meio daquilo que ele criou, então é como se as coisas que Deus fez elas fossem translúcidas, transparentes. Nós olhássemos para elas e nós podemos ver através delas e encontrarmos a origem delas, que é Deus. Então todas as coisas, desde as mais ordinárias às mais extraordinárias, elas nos apresentam alguma coisa sobre Deus. E o meu exercício com você é que você aprenda a viver desse jeito. Então, por exemplo, o sol. O sol, ele nos aquece. Quando está frio, né, a gente sai para o sol, é tão gostoso, né? Ou quando ele ilumina paisagens bonitas. Então a gente aprende a admirar o sol. Os raios de luz do sol que chegam até nós podem ser percebidos por nós, mas eles estão longe de ser aquilo que eles são na sua origem. Então, quando a gente, por exemplo, percebe o calor do sol, o que a gente tem que pensar? Nossa, se o sol aqui consegue, quando está 35, se estiver no Rio de Janeiro, Goiás, 40 graus, fala, nossa, o sol é tão quente aqui, imagine o calor perto dele. Ok? Então, por exemplo, se eu conheço alguém que é muito sábio, alguém muito inteligente, provavelmente você já teve um professor, algum amigo, alguém que você conheceu que é muito inteligente, você ficava encantado em ver a pessoa falar. Você imagina, nossa, se é tão bom lidar com essa inteligência, ainda que limitada desse jeito, imagine a inteligência do Criador, que é todo em sabedoria. É a mesma ideia do sol, né? Se eu estou conseguindo sentir o calor do sol, mas ainda eu estou longe, imagine o sol na sua origem, lá, o quanto é mais quente. Beleza, se você gosta de alguém, acha muito bonito, ou se você já viu uma paisagem muito bela, e você olha para isso e fala, nossa, se isso é tão belo, mas isso ainda não é nada perto da beleza do Criador, imagine o quão Deus é belo. Então, isso vale para todas as coisas. Para moralidade, para tudo. Né? Para uma história, você viu um filme, e a história do filme é muito boa. Né? O storytelling, a narrativa é incrível. Você fala, nossa, que filme legal. Como deve ser aquele que é o autor de todas as histórias. Que todas as histórias são apenas cheiros distantes de uma história muito maior. Então, todas as coisas no universo criado apontam para o Criador. E nós podemos aprender a admirar Deus e encontrar Deus
oculto no momento presente. Se você tem um gosto mais para filosofia assim, eu recomendo uma série do pastor Guilherme de Carvalho. Guilherme de Carvalho, tá bom? Não Olavo de Carvalho. Guilherme de Carvalho. Tem no YouTube, chamado Sacramento do Momento Presente. Ele vai trabalhar essa ideia. O que é um sacramento, senão um meio pelo qual eu consigo encontrar Deus na experiência prática de meios de graça. Ele vai dizer, o momento presente, de alguma forma, não um sacramento como a gente está acostumado a falar, né, ceia e batismo, mas nós podemos encontrar Deus oculto no momento presente, seja lá para onde nós olharmos. Porque a realidade toda é transparente. Ou seja, eu posso encontrar Deus a partir de qualquer coisa que eu olhar, por mais que ela seja corriqueira, ordinária ou comum. Então você percebe que, juntando essas peças... uma última citação. C.S. Lewis, no livro... fugiu o nome do livro. Cristianismo Puro e Simples. Ele diz uma frase que é muito famosa, né? Eu acredito no cristianismo como eu acredito que o sol nasce todo dia. Não apenas porque eu o vejo, mas porque através dele eu vejo tudo ao meu redor. Então, da mesma maneira, a gente poderia dizer que Deus é o meio pelo qual nós podemos enxergar todas as coisas ao nosso redor. Verdadeiramente enxergar todas as coisas. É isso que o Salmo 36, versículo 9 diz. Pois Deus é a fonte de vida, a luz pela qual nós vemos. Então, quando eu aprendo a viver desse jeito, Deus se torna a lente pela qual eu consigo enxergar todas as coisas e enxergar Deus em todas as coisas. E aí, o meu momento presente, ele é santificado. Aí eu posso viver um carpe diem, aproveitando o tempo do agora, do hoje, o presente momento, que é o lugar do desfrute, de uma perspectiva onde eu possa encontrar Deus ali. Por isso que Deus colocou a eternidade no coração do homem. Porque ele consegue... O momento presente é o lugar onde Deus toca. A eternidade toca o hoje, toca o agora. Onde o céu encontra a terra. Conseguiram pegar a ideia? Então nós não precisamos escolher carpe diem ou corandeu. Na verdade, nós podemos viver, aproveitar o tempo presente da perspectiva de que a face de Deus me encontra oculta no momento presente, por meio da comida, da bebida, do trabalho. Eu aprendo a temer o Senhor, ou seja, admirá-lo por meio da sua presença neste mundo físico. E aí eu não posso terminar de outro jeito que não lembrando o ápice da presença de Deus conosco, que foi Jesus Cristo. Jesus Cristo é a maneira, quando Paulo olha para Jesus, ele diz que essa é a representação perfeita, a imagem perfeita do Deus invisível. Em Cristo, Deus se torna palpável, visível para nós. E quando nós aprendemos a nos relacionar com Cristo, o nosso passado é certificado, o nosso futuro é garantido e o nosso presente é o momento do desfrute. Porque Jesus, embora não esteja fisicamente aqui, as últimas palavras que Jesus diz antes de voltar aos céus é: eis que estarei convosco até a consumação dos séculos. Ou seja, no momento presente, antes da consumação dos séculos, nós já podemos desfrutar da presença de Cristo conosco. Ou seja, o carpe diem é santificado por meio da presença de Jesus conosco. Gente, isso aqui tem efeitos práticos muito importantes na nossa vida. Muito. Sim, muito mesmo. E eu queria que vocês agora, à luz de tudo isso que foi falado, gastassem um tempo, alguns neurônios, pensando no impacto que isso tem para a sua vida hoje. Não para as férias que você vai fazer. Não para o casamento que você quer ter. Não para os filhos que você já sonha. Não grandes momentos. Não. No cotidiano, no corriqueiro, no hoje, no agora. Qual é o impacto que isso tem para a sua vida no seu dia a dia? No seu trabalho, nos seus estudos, na monotonia talvez do dia a dia. Queria que você pensasse um pouco e compartilhasse, porque talvez
o seu exercício de aplicar isso para você pode ajudar outros. E a minha proposta é que a gente perceba como isso tudo tem a ver com a nossa prática diária. Como a gente pode viver agora da perspectiva corandeu, aproveitando o máximo e desfrutando o máximo a presença de Deus conosco. Então, para um tempinho aí, pense, e aí eu quero ouvir de vocês, no mínimo 3 pessoas, no mínimo, tá? Compartilhando aí qual seria o impacto disso na sua própria vida. Eu vou abrir a rodada para estimular vocês, mas também porque eu quero tirar um pouco de talvez uma impressão de que o que você tem que falar seja muito espirituoso, assim, uma coisa... Não, eu quero que a gente seja bem ordinário, tá bom? Tem uma época atrás, eu sou fascinado por uma série chamada The Office. E aí, sempre na hora do almoço, eu colocava essa série, né, os episódios têm 20 minutos, era o tempo de eu comer enquanto eu assistia. E aí teve uma vez que a minha esposa fez um estrogonofe. Eu gosto muito de estrogonofe. Aí já fazia um tempo naquela época que eu não tinha comido. Aí eu estava animado, né? Comer estrogonofe. E aí eu comi assistindo aquele episódio. E quando acabou o episódio, eu percebi que eu tinha terminado o almoço. E eu nem notei. Eu nem percebi que eu comia comida que eu gostava tanto. E depois, um tempo depois, quando eu estava preparando uma mensagem em cima desse texto, eu falei, grande parte da nossa vida, a gente fica distraído com alguma outra coisa e a gente não percebe. A gente para de notar as riquezas, os gostos, os sabores, os sons. Ou a gente está num mood tão ruim que a gente começa a pegar talvez uma música de um vizinho e ao invés de aproveitá-la, quando a música é um pouco mais ouvível, e ao invés de reclamar, a gente não consegue aproveitar a textura, parece que a gente está sempre vendo algo negativo e deixa de simplesmente notar as coisas. Por exemplo, uma outra coisa prática. Quando a gente está quando a gente está indo para o trabalho ou indo para a faculdade e a gente está só preocupado com o chegar lá, às vezes a gente deixa de reparar nas coisas comuns, numa paisagem, num diálogo, em alguma coisa, simples numa brisa batendo no seu rosto, ou qualquer coisa assim. Porque a gente está preocupado a hora de chegar no meu trabalho, o que eu tenho para fazer, ou a hora que eu chegar na faculdade, o que eu tenho para estudar, que prova que eu tenho que fazer. E a gente deixa de perceber as texturas, os odores, os sons, as imagens, coisas simples, né? Um último exemplo. Tem um filme muito bom, se você não assistiu, assista. Eu não sei onde ele está passando agora, chamado About Time. Questão de tempo. Questão de tempo. Acho que deve ter na Netflix. E é muito legal, é a história de um cara que ele descobre que ele tem poder de viajar no tempo, né? Basta ele fechar o olho, a mão assim, tá no guarda-roupa, ele vai para algum lugar no passado. Em algum momento ele aprende que ele volta para viver os momentos bons, né, na história. Depois de um tempo, ele para de voltar para viver os momentos bons e ele começa a voltar todo dia para olhar, para todo dia viver os momentos bons e ruins, mas de uma perspectiva diferente. E aí o filme termina. Eu sei que eu já estou dando spoiler, mas ainda assim vale a pena ver. O filme termina com ele escolhendo não voltar mais. Ele nunca mais volta a viver nenhum dia no passado.
Porque ele diz assim: eu aprendi a viver todo dia como se eu estivesse vivendo ele pela segunda vez. Então antes ele voltava, né, e tem uma cena muito impactante que é ele viveu um dia muito ruim, muito mal, assim. Né, tudo deu errado. Aí ele volta, aí tá na cama para dormir à noite, perto da esposa. Aí ele fala: vou voltar e viver esse dia de novo. Mas quando ele volta e vive o dia, ele muda a perspectiva. E aí tem uma cena que ele entra numa lanchonete, e na primeira vez que ele viveu aquele dia, é tudo meio sombrio, é tudo meio sem graça. Mas dessa vez, a câmera pega o sorriso da moça que atende ele na hora de ele comprar um café. E aí o sorriso é tão bonito, isso traz uma beleza tão grande para a cena, mas ele viu isso da primeira vez, mas ele não tinha uma perspectiva adequada. E aí ele aprendeu que ele deveria viver todos os dias consciente da dádiva do ordinário. Que o ordinário, o comum, é um presente. Não, o filme não é cristão. Mas se isso vale para um não cristão, imagina para nós. Ou seja, eu posso às vezes estar num dia difícil e um sorriso de alguém, uma textura, alguma coisa que eu encontro Deus por detrás, pode fazer eu desfrutar carpe diem aquele momento. Então, dei alguns exemplos, agora eu quero ouvir vocês. Mas isso então deve ser muito grave isso. Sim. Ainda mais na questão de pais, né? Porque a Bíblia usa a metáfora de pai para dizer que Deus é o nosso pai, né? Então fica até bem mais fácil, né, perceber o cuidado limitado dos nossos pais, mas lembrar que a gente tem um pai que está cuidando de nós por meio dos nossos pais terrenos, né? Então a gente pode encontrar Deus sem dúvida nisso. O que mais? Uma casa estava acho que eu estava com a mente ansiosa, muito irritada, eu busquei muito mais por exercício de meditação do que eu estou agora. Vocês conhecem. E aí eu perguntava muito assim, uma coisa meio psicológica, meio explicar sono, sabe? Bem, a Bíblia já mostrava essa intenção da gente buscar esse presente agora, me deu outra cara desse exercício, sabe? E mostrou também o quanto essa é uma das poucas formas de meditação que tem mais evidência científica. E aí ele entrou muito também no quanto que a ciência só faz sentido quando ela mostra a verdade é porque o nosso Sim. Tem várias coisas que elas se casam e se juntam dentro dessa área. Algumas outras, né, são bem separadas, mas algumas técnicas, quando usadas de uma perspectiva bíblica, quando eu consigo encontrar Deus... Porque o meu ponto não é focar por focar, né? Meu ponto é como eu consigo encontrar Deus por meio do meu foco, da minha atenção. Se eu não tiver atenção, começa por aí. Eu não vou conseguir encontrar Deus em nada, né? Porque eu estou constantemente distraído. Então eu preciso me atentar, focar, para que eu consiga encontrar Deus presente na minha rotina, né? No dia a dia. E aí sim, né? Aí as coisas casam muito bem. O que mais? Que coisas que hoje talvez você tenha feito e tem deixado de desfrutar disso, né, por ser entediante, cansativo, ou por ser ordinário demais, e que você hoje consegue perceber que você consegue encontrar Deus naquilo, que não estava sendo devidamente desfrutado por você. Dê alguns exemplos aí. Eu estava observando a família. Pegava o trabalho
Acho que conforme ela vai crescendo, se ela grava com pequenas coisas. Ai, que cheiro é esse? Ai, que comida é essa? O que é isso? E aí, quando ela se alegra das pequenas coisas que Deus deu no dia a dia. Nos alegrar com ela. Por exemplo, um dia eu me peguei assim, brigando com ela, aí eu lembrei que ela é uma oração respondida, porque eu olhei assim, ele me deu, né? E aí eu pensei, nossa, mas é uma coisa que o Senhor nos deu e talvez eu deixe passar por uma desatenção com o trabalho, por uma coisa, atenção no trabalho, né? E aí eu deixo passar por uma coisa, mesmo que na nossa vida. Legal. Mais alguém? Pensando no barco, sempre se preparando para os grandes momentos. A gente vai casar ano que vem. Então a gente já pensa como se a vida fosse começar depois que você se casar. Você está vivendo agora. Então, acho que esse é um exercício que você tem que aproveitar esse momento que a gente ainda não é casado. O que a gente pode fazer? O que a gente pode fazer para Deus? Pensando até quando você tiver o tempo que você tem disponível, depende do tempo que você tem, do seu solteiro e tudo mais. Então, como você pode viver para Deus no seu agora? Como você pode servir para Deus agora? E depois você não vai poder fazer o que você vive pensando nisso e você não faz. Essa é uma tendência horrível. A gente, desde sempre, a gente está olhando para uma fase depois. Né? Eu lembro, não, eu vou ser feliz a hora que eu namorar. Aí depois que eu comecei a namorar, eu vou ser feliz a hora que eu casar. Namoro é a pior coisa. Aí, a hora que eu casei, eu vou ser feliz quando eu tiver esse sucesso profissional, quando eu tiver filhos. Aí você tem filhos, aí você já quer... Aí você quer ver a hora que seus filhos vão embora. Eu não quero que meus filhos vão embora, mas tô só brincando. Mas aí depois você quer os netos. E aí quando você chega depois dos netos, aí que você acha que os bisnetos eu não vou ver. O máximo que eu vou ver talvez é meus netos casando, né? E aí, nessa etapa da vida, você começa, ao invés de viver o futuro, você começa a viver o passado. Aí você faz o retorno. Você passou a vida inteira vivendo o futuro, quando você chega nessa idade, você começa a viver lá atrás. Né? E aí se percebendo que você nunca esteve focado na época, na etapa que Deus estava permitindo você viver. Né? Então é muito verdade isso. Verdade, tem que ter tentado, porque a gente sabe que é verdade. Então, a minha mente é muito acelerada. Desde sempre, desde criança. Acelerada. Então, alguém fala uma coisa, eu já estou, minha mente já lá na frente. Tá? Às vezes, assim, eu vou fazer uma coisa, assim, a minha mente já planejou, já pensou. É como se fisicamente para mim eu já tivesse feito sem ter feito. Então, eu chego ao tédio muito rápido. Então, eu tenho esse problema de estar fazendo as coisas e eu faço muito acelerado e aí eu não pego. Eu consigo encontrar alguma coisa e me tira do tédio, porque o tédio do tédio. Enfim, eu faço a minha vida. Mas, desde quando eu percebi isso, eu tenho tentado desacelerar. E ter essas coisas, porque desde criança não vai com isso. Ele sempre faz de, tipo, ver Deus nas coisas comuns, nas coisas. Sempre falou isso. Até a bolha de olho, por exemplo, esquece de falar mais vezes no final, Mas é muito bom assim, porque eu vou dar um exemplo muito bom. Mas que é muito legal. Por exemplo, eu trabalho em casa.
vejo muitas pessoas no caminho e tal. Eu tenho mais oportunidades dentro de casa. Então, eu estou lá trabalhando, né? Então, de repente, eu estou passando pelo passarinho. Ele está na janela, a primeira vez que eu escutei, e já segue vendo. Mas é muito engraçado, tem 4 dias que ele fazendo na hora. Quando eu escuto ele cantar, eu vou. Eu preciso entregar um trabalho, eu paro no momento para ir ser o passarinho. E ele sempre sobe no pedestal, tem muro na minha casa, e ele tem um negócio de ferro assim para cima, na quina, e ele vai lá em cima para poder cantar. Agora a gente já sabe que ele está olhando para a gente, ele fez um ninho, agora tem a esposa, a família dele olhando para a gente. Mas toda vez que uns determinados horários, ele vai ali para cima e canta. E aí a gente tem esse movimento, a gente fala que às vezes da meu pai, em qualquer lugar da casa, a gente para para ver o passarinho. E aí, quando está falando dessas coisas, né? Ficar pensando que está para frente, ou que está para trás, eu poder escutar aquelas coisas que Deus está presente. É lembrar também das coisas que Deus dá a oportunidade só para a gente. Por exemplo, a Jéssica não tem essa oportunidade de ver esse exato passarinho dando nessa exata forma, naquela hora. Não vai. Mas sabe, tem coisas que Deus dá no dia a dia da gente para cada um de nós, assim, diferente, diferente. Isso é. Às vezes a gente deixa passar, que nem o estrogonofe, nós temos tudo isso. Nossa, queria tanto comer esse negócio. Aí a gente come quando vê, mas não fez. E a gente é amigo, não tem nenhum problema. Tem coisas que Deus deu pra gente, só pra gente escutar, é amoroso, e como eu penso nessa coisa de ser acelerada aí, eu fico pensando, como que eu posso transformar isso, né? Lembrando sempre da visão de Deus, né? Que Deus está ali comigo, transformar isso numa forma que seja legal, as coisas chatas. Então, tipo assim, a gente vai pegar comida. Eu quero comida, porque às vezes a gente faz comida de casa, né? A gente faz feito quando tem comida. Eu tenho que tirar a comida da geladeira, pôr a comida no prato. Isso as pequenas coisas são difíceis, sabe? Às vezes, eu gosto desse negócio do tédio, porque minha mente é acelerada e não faz as coisas. E aí, como que eu posso transformar isso, né? Ou mudar, né? Ou viver de novo, como se fosse a segunda vez, para poder. Então, é mais essa coisa. Se eu quiser, eu gostaria. Realmente, umas 11, umas 4 horas. Mas é coisa legal. Assim, tipo, a gente precisa explorar eles, não precisa mais do dia. Como que a gente pode transformar essas coisas? Ou mudar a nossa. Porque é isso, né? É a nossa visão, é a nossa coisa. E aí eu estou pensando nisso. É uma coisa que exige prática, né? É um hábito a ser cultivado, e todo hábito você precisa de várias repetições até que vire o hábito. Não quer dizer que você vai sair agora e nunca fez isso, e você vai encontrar Deus em todo... Não. Isso é uma coisa que você tem que viver todo dia lembrando. Eu tenho uma nota que eu tenho lá no meu mundo digital, que eu olho todo dia para lembrar de viver desse jeito, né? Mas isso dá tempo, né? Você tem tempo. E fala assim, não, peraí. Como Deus está presente agora e eu talvez não estou reparando, né? Em que coisas, que sinais há da presença de Deus amorosa, graciosa, né? Então é um hábito a ser cultivado mesmo. Não desistam, né? Coloque um lembrete aí, né? Num post-it, alguma coisa onde você trabalha, onde você estuda, né? Para você se lembrar disso até virar um hábito. Certo? Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado, Pai, porque a Tua palavra diz que o mundo é um cenário onde o Senhor apresenta a sua história de amor e tudo nesse cenário contribui para que nós encontremos o Senhor.
Por isso, ajuda-nos a viver no tempo presente, aproveitarmos, desfrutarmos o hoje, o agora, na perspectiva da face do Senhor que nos encontra, no Senhor que se revela por meio das coisas que foram criadas e que podemos conhecê-lo, temê-lo, desfrutá-lo, admirá-lo por meio de tudo aquilo que o Senhor nos cerca, sejam as coisas grandes ou pequenas, sejam as coisas extraordinárias ou comuns. Dá-nos essa capacidade, Deus, de encontrar o Senhor em nosso momento presente. Que isso aconteça agora, nas conversas que teremos, no caminho de volta para casa, nas coisas ordinárias e comuns, que aprendamos a encontrar o Senhor. Assim oramos em nome de Jesus. Amém.